Hebreus capítulo 4, a partir do verso 1. O autor aos Hebreus nos escreve com uma palavra de exortação e devemos considerar o exemplo que ele nos dá por meio do povo de Israel. A igreja do Senhor vive no cumprimento iniciado pelo nosso Senhor Jesus Cristo a respeito do descanso. O capítulo 3, que nós já lemos, já pregamos, serve de ponte para esse capítulo 4, para essa sessão que nós vamos abordar aqui nesta noite. Então, nos textos passados que lemos, tanto no capítulo 1 como no capítulo 2, ele nos diz para prestarmos maior atenção naquilo que nos foi dito. Devemos atentarmos para a palavra do Senhor. E como nós falamos, o autor, ele nos escreve uma palavra de exortação, mostrando o exemplo de Israel para que isso não aconteça conosco. E ele nos encoraja veementemente a entrarmos nesse descanso. Por isso devemos estar aqui atentos à palavra de Deus. Queridos irmãos, há um propósito para o dia do sábado. Quero falar sobre o dia de sábado como descanso, não numa doutrina adventista. Não quero que vocês entendam mal o que nós vamos falar a respeito do sábado. Nós entendemos bem o propósito do sábado que Deus estabeleceu no dia da criação e que Ele deu modelo para Israel, para que Israel pudesse também seguir. Então, o texto capítulo 4, o 3 já vem no final falando sobre esse descanso, e o capítulo 4 ele vai abordar com mais detalhes a respeito desse descanso. O descanso, irmãos, que era justamente no dia de sábado, ele foi dado, estabelecido por Deus para um propósito, porque ele está ligado à criação. Quando Deus criou os céus e a terra em 6 dias, a Bíblia diz que no 7º dia o Senhor descansou de toda a sua obra. E este dia que o Senhor descansou, o Senhor separou, ele santificou. Esse dia foi santificado. Esse dia foi, irmão, separado por Deus para que o homem pudesse contemplá-lo. E depois a gente vai ver que o Senhor, no capítulo 20 de Êxodo, quando está dando os mandamentos para Israel, depois de ter libertado Israel, o Senhor dá justamente esse mandamento no versículo 8, para que o seu povo guardasse o dia de sábado e o santificasse esse dia. Se 6 dias o homem trabalharia, mas no 7º dia ele deveria cessar todas as suas obras, ele deveria cessar todas as atividades, e nesse dia ele deveria descansar. Nesse descanso ele deveria renovar as suas forças e contemplar a Deus e adorar a Deus neste dia. Então temos este propósito para o dia do sábado. Ele está ligado ao dia da criação, ou melhor, a obra da criação. Então o homem trabalhava
6 dias, e no 7º dia ele tinha que descansar de todo o seu trabalho, de toda a sua obra. Não podemos esquecer, queridos irmãos, que por causa do pecado, o homem passou a ter um trabalho com canseira, com fadiga, e ele tinha agora que trabalhar para comer do suor do seu rosto. E Deus, ele dá esse modelo para o homem, para que o homem pudesse observar, pudesse adorar Deus neste dia. Porém, quando nós lemos em Deuteronômio, no capítulo 5, que as leis estão sendo novamente, irmãos, apresentada para Israel, porque Israel está para tomar posse da terra prometida, o Senhor lhe dá a lei. Porém, a gente observa um detalhe diferente quando o Senhor dá a lei para Israel, justamente neste mandamento de guardar o sábado. Nós observamos em Êxodo, no capítulo 20, verso de número 8, que ele tinha que trabalhar 6 dias e no 7º descansar, porque o Senhor criou os céus e a terra em 6 dias e no 7º descansou. Porém, quando o Senhor está dando novamente a guarda do sábado para Israel, o Senhor está dizendo que nenhum dos seus servos, nenhum dos seus animais deveriam também trabalhar no dia de sábado, eles deveriam também descansar no dia de sábado, e o Senhor, ele acrescenta uma observação dizendo: porque vocês foram escravos no Egito e eu vos libertei. E nós observamos que o sábado está ligado tanto à obra da criação quanto à obra da redenção, a qual Deus liberta o seu povo, resgata o seu povo, e sempre o propósito da criação e da redenção era para que o homem adorasse a Deus, era para que o homem louvasse o nome do Senhor, contemplasse as obras da mão do Senhor e o adorasse. Então, quando nós observamos que Deus ele cria todas as coisas, e sempre a motivação para a adoração, o propósito do homem adorar a Deus é por causa da criação ou por causa da redenção. Ele deveria, queridos irmãos, contemplar o Senhor, contemplar as obras das suas mãos, contemplar o seu amor, a sua justiça, a sua bondade, seu poder, sua sabedoria. Tudo isso deveria ou deve levar o homem a adorar o Senhor quando olha para a criação de Deus. Ao contemplar, e justamente essa palavra que nós encontramos em Gênesis, que o homem deveria trabalhar 6 dias e no 7º descansar, ali a gente observa que ele deveria adorar o Senhor, ele deveria contemplar o Senhor, ele deveria dar um passo para trás e olhar para o que Deus fez com admiração, com veneração, com espanto. É assim que os filhos de Deus devem adorá-lo, devem contemplá-lo, as obras das suas mãos, devem começar a refletir profundamente no que Deus fez, deve estar encantado pela obra do Senhor. Assim, quando a pessoa constrói, o homem faz alguma coisa bonita, quem aprecia quadro, obra de arte, essas coisas assim, fica admirado com aquela obra do artista, e ele começa a contemplar aquilo e admirar quem fez aquilo. Essa é a ideia
de nós adorarmos a Deus. A gente não pode simplesmente chegarmos aqui, sentarmos e marcar presença ou cantar alguns hinos e ouvir a sua palavra. Não, tudo isso deve ser feito com contemplação, com uma profunda reflexão. Os hinos que são entoados, eles estão falando a respeito de Deus e das suas obras. Então a igreja precisa refletir profundamente no momento que a igreja se reúne para adorar o Senhor. E nós observamos o motivo que o Senhor dá em Êxodo no capítulo 20, porque em 6 dias vocês trabalharão e no 7º descansará, porque o Senhor criou os céus em 6 dias e no 7º descansou. E nesse dia o Senhor santificou. Então o povo de Deus deveria pegar esse dia, irmãos, é um dia diferenciado, é um dia que estava realmente, queridos irmãos, em superioridade aos outros dias. Esse dia era um dia especial para o povo de Deus, porque nesse dia o povo de Deus se reuniam para adorar o Senhor, para contemplar as obras das suas mãos, para venerá-lo. Nesse dia o povo de Deus deveria fazer isso. Tanto os que foram libertos, quanto os que estavam para tomar posse da terra, eles deveriam fazer isso. Então não é à toa, aqui a gente passa a entender o que o salmista Davi, ele está nos falando no capítulo 95. Como ele inicia o capítulo 95, convidando o povo de Deus, encorajando o povo de Deus a adorá-lo, encorajando o povo de Deus a servi-lo, em vez de Israel, que se rebeliou contra o Senhor. Então o salmista está encorajando. Então a gente vai, a partir, queridos irmãos, desse texto, a gente vai compreendendo o que o salmista está nos falando no capítulo 95 do Salmo, onde ele começa justamente encorajando as pessoas a adorar ao Senhor, exortando-nos a adorar, e também nos advertindo para que a gente não venha agir como Israel, que se rebeliou contra Deus durante 40 anos. E agora ele nos fala sobre esse descanso. Mas o descanso, ele não é só, irmãos, um lugar ou um estado. Ou melhor, ele não é só um estado, mas ele também é um lugar. Você vai observar que no capítulo 12 de Deuteronômio, a partir do versículo 9, o Senhor está dizendo que quando fizer com que o povo entre na terra prometida, ali o Senhor lhe dará descanso dos seus inimigos. O que nós podemos observar no dia do sábado é que todas as nossas obras, todas as nossas atividades, elas têm que ser cessadas. E com isso nós alcançamos renovação da parte de Deus para o nosso bem-estar, para o nosso corpo. Nós recebemos renovação quando cessamos todas as nossas atividades, todos os nossos trabalhos. E nesse dia, nós, queridos irmãos, entramos na presença de Deus para adorá-lo. Mas isso é um estado de renovação. Quando você entra no descanso, você alcança a renovação. Mas também quando você entra nesse descanso, que o descanso, como nós falamos, porque quando Deus deu a terra prometida para Israel, o Senhor disse: e o Senhor lhe dará descanso de todos os seus inimigos. Toda guerra, todo confronto, toda perseguição,
de Israel ia cessar quando eles tomassem posse da terra. Deus lhe daria descanso dos seus inimigos. Imagina um povo que estava caminhando pelo deserto e rodeados de inimigos, e o Senhor lhe daria descanso de todos os seus inimigos. Ou seja, irmãos, eles encontrariam paz. Eles encontrariam paz em seus corações, em sua mente. Eles teriam a paz, porque o Senhor lhe daria essa paz, porque a guerra cessaria quando eles entrassem na terra prometida. Quando eles entrassem no descanso do Senhor, essa paz viria para eles. Mas eles se rebelaram e não quiseram entrar no descanso do Senhor, por causa da incredulidade de seu coração, por causa da dureza do seu coração. Eles não entraram na terra prometida, não entraram no descanso do Senhor. E a gente observa que quando Israel entrasse na terra, ali também Israel estaria entrando para adorar o Senhor, para servir o Senhor. Aquela terra seria também um santuário de habitação entre o homem e Deus. Eles espalhariam altares em vários lugares para adorar o Senhor. O Senhor escolheria um lugar para colocar o seu nome naquele lugar, para habitar com o seu povo. Então o povo de Deus teria o descanso, teria a renovação para a sua vida, teria a paz e contemplaria o Senhor, adoraria o Senhor, igreja. É por isso que o autor está sendo aqui tão insistente, tão exortativo, tão encorajador, porque ele sabe dos benefícios de entrar no descanso do Senhor. Ele sabe dos benefícios. Ele diz: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhe valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme disse o Senhor. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Como nós falamos, o autor está nos exortando e nos dando o exemplo de Israel, que viu a grande salvação do Senhor, mas eles deixaram de crer na promessa do Senhor. Eles deixaram de acreditar que Deus faria com que eles entrassem no descanso. Deixaram de acreditar que Deus lhe daria a terra prometida que jurou a Abraão. Então, a palavra que eles ouviram a palavra, porém essa palavra não estava acompanhada de fé. E foi por isso que eles não entraram. Possa ser que nós estejamos na mesma situação, ouvindo a palavra do Senhor, nós que fomos salvos, mas estamos ainda peregrinando neste mundo, mas não entramos no descanso do Senhor, porque a palavra que nós ouvimos não está sendo acompanhada de fé, de confiança. E aqui a questão de fé, mas ela abrange a questão da obediência. Nós ouvimos a palavra do Senhor, porém a nossa desobediência, a nossa atitude mostra que nós não cremos na promessa do Senhor. E por isso Israel pagou um preço muito alto. Aquela geração, o Senhor jurou que nenhum deles entraria em seu descanso. Foi um juramento que ele fez, porque o Senhor foi paciente com aquele povo durante 40 anos. 40 anos, irmãos, cuidando daquele povo, alimentando aquele povo, sustentando aquele povo, dando água para aquele povo.
as suas vestes não envelheceram. O que o povo precisava, o Senhor sempre provia. De noite, o Senhor estava com ele numa coluna de fogo. Durante o dia, o Senhor numa coluna de nuvem. Sabe aquele sol quente, terrível? Não abrasavam o povo de Deus. O frio à noite não congelava aquele povo. E Deus estava cuidando, Deus estava provendo, Deus estava abençoando. Mas o povo estava em profunda incredulidade. Ficaram assustados com a notícia dos espias. E veio a murmuração, veio as críticas, veio o desejo de voltar para o Egito. Tudo isso surgiu no coração daquele povo. E veja como estava o coração daquele povo: tomado de medo, tomado de insegurança, tomado, queridos irmãos, de incredulidade. Desejo de voltar para o Egito, para o lugar da escravidão, levando outros à murmuração. E Deus, por 40 anos, falando com aquele povo. 40 anos, Deus falando com aquele povo. Mas nenhum daqueles entraram no descanso de Deus. Mesmo depois de terem se arrependido, eles não entraram no descanso do Senhor. Aí ele diz aqui: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Aí ele fala sobre, liga aqui o descanso com a obra do Senhor, com o dia do sétimo em que Deus descansou depois de ter concluído a sua obra da criação. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nessas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Aquilo que nós enfatizamos neste momento, que o Senhor, Ele criou os céus e a terra em 6 dias e no sétimo descansou. O Senhor deu este descanso, este modelo da obra da criação para o povo dele, para que o povo dele pudesse seguir, para que o povo dele pudesse obedecer. O sétimo dia era um dia consagrado ao Senhor, a qual eles deveriam respeitar. E aí, queridos irmãos, eles não entraram porque os seus corações estavam endurecidos. E a palavra do Senhor diz para nós: se ouvires a sua voz, não endureça o vosso coração. Como no dia da tentação, como no dia da rebelião de Israel, não devemos endurecer os nossos corações. Por quê? Porque uma pessoa de coração endurecido, ele não entra no descanso de Deus. Uma pessoa com coração incrédulo, ele é incapaz de entrar nesse descanso, porque foi isso que aconteceu com Israel. Uma pessoa de coração endurecido não pode fazer parte da criação de Deus, não pode fazer parte da obra da redenção, por causa da incredulidade. Então, se hoje ouvires a tua voz, não endureça o vosso coração. E nós já temos ouvido a voz do Senhor por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A voz de Deus nos é falada por meio de Cristo. O capítulo 1 de Hebreus diz: tendo Deus falado aos pais no passado por meio dos profetas,
Nesses últimos dias, o Senhor tem nos falado por meio do seu Filho. Então nós já temos ouvido a voz do Senhor. O texto está dizendo que a palavra que eles ouviram é a mesma que nós ouvimos. O evangelho foi pregado para eles e o evangelho está sendo pregado a nós também. Então, se ouvirmos a sua voz, não endureça o vosso coração, como no dia da tentação. Porque se o nosso coração estiver endurecido, não entraremos no descanso de Deus. Não faremos parte da nova criação e nem da obra da salvação que Deus já executou, já iniciou através de nosso Senhor Jesus Cristo. O descanso, precisamos entender que o descanso é uma realidade na vida dos que creem em Jesus Cristo. Olha o que o versículo 3 diz aqui, 2 e 3. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhe valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: jamais entrarão no meu descanso. O descanso é uma realidade para quem crê, irmãos. Porque quem crê, ele recebe renovação para a sua vida. Quem crê, recebe a paz em seu coração. Quem crê é purificado e pode entrar na presença de Deus para adorá-lo. É disso que o descanso se refere. É sobre esta obra de Deus que o descanso está se referindo. Então, o descanso é uma realidade, sim, para aqueles que crêem no Senhor. Não é aqui, queridos irmãos, precisamos entender que o descanso não é no dia da volta de Jesus Cristo. O descanso não é no dia da ressurreição. Porque às vezes temos essa ideia. Muitas vezes as pessoas nos apresentam essa ideia, quando Jesus Cristo retornar, quando nós formos ressuscitados. É por isso que a gente tem falado, queridos irmãos, a gente, por causa de certas doutrinas, de má compreensão, nós temos abandonado realmente a realidade da obra de Deus na nossa vida. Porque a nova criação já foi iniciada. Os últimos dias já foram iniciados. E nós precisamos entender claramente isso. Então, o descanso, esse descanso aqui, irmãos, não é para o dia da volta de Jesus. Esse descanso não é para o dia da nossa ressurreição. Porque esse dia já iniciou. Ele iniciou com o nosso Senhor Jesus Cristo, e nós vamos entender e vamos ver isso claramente aqui no versículo. Veja o que o versículo 6 e o 7 diz: portanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Por isso Deus estabeleceu outra vez um determinado dia, chamado hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que for dito. Olha, o autor está falando no contexto de número, na expectativa de número. Esse versículo aqui, portanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aquele a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso Deus estabeleceu outra vez um determinado dia chamado hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito. Ele está falando aqui
no contexto de Número 14, aonde Josué estava liderando o povo para tomar posse da terra prometida, porém, por causa da desobediência, da incredulidade, o povo não estava de maneira nenhuma entrando no descanso. Eles não estavam crendo na palavra de Deus, e por essa razão eles não estavam tomando posse, eles não estavam entrando nesse descanso. Então o Senhor estabeleceu o quê? Um outro dia, um tempo futuro. Para quê? Para dar o descanso ao seu povo. Então podemos ler e achar que esse descanso a qual ele se refere diz respeito ao futuro. Não, mas esse descanso, ele diz respeito ao futuro em relação ao salmista que escreveu isso. Não para a igreja, porque para a igreja isso aqui é passado. Porque se hoje ele começou na primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nosso Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, entrou neste mundo e começou a realizar a obra de Deus. Então, quando o salmista está falando que resta um descanso, ele está falando para o futuro. O escritor aos Hebreus está falando no contexto de Número. Por quê? Porque aqueles a quem Josué estava liderando para fazer com que entrasse da terra prometida e que recebesse o descanso, eles não entraram. Então Deus estabeleceu um outro dia, chamado hoje, para dar o descanso a este povo. E esse dia começou na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, quando a gente vai lendo os evangelhos, nós vamos compreendendo o que o texto está falando. Jesus, ele usa sempre o dia de sábado para realizar a obra de Deus. Uma das críticas e das perseguições de Jesus Cristo, a Jesus Cristo, veio por causa da obra que ele realizava no dia de sábado. Quando os discípulos de Jesus Cristo passaram por uma colheita, pegaram os milhos, começaram a colher milhos e comer. Aí logo eles já vieram questionar Jesus Cristo, porque os discípulos dele não poderiam fazer aquilo no dia de sábado. E o que é que Jesus Cristo disse para eles? O Filho do Homem é o Senhor do sábado. O Filho do Homem é o Senhor do sábado. No capítulo 11 de Mateus, o Senhor Jesus Cristo está dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. No capítulo 11 Jesus fala isso. Nós, quando lemos o capítulo 12, que Jesus Cristo está expulsando demônios, realizando a obra do Senhor, é no dia de sábado. É no dia de sábado que Jesus Cristo está fazendo isso. No dia de sábado, Jesus Cristo começa a libertar as pessoas. No dia de sábado, Jesus Cristo começa a curar pessoas, a limpar pessoas, a perdoar o pecado das pessoas. No dia de sábado. E aí nós entendemos que nesse dia de sábado, aí quando a gente lê João no capítulo 5, verso 17, depois que Jesus Cristo realizou uma cura, os homens começaram a persegui-lo. O Senhor Jesus Cristo disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O meu Pai trabalha até agora. Depois da criação, o homem pecou.
E depois que o homem pecou contra Deus, Deus começa a trabalhar para restaurar agora a vida do homem. Deus começa a trabalhar para redimir a sua criação, para renovar a sua criação, para estabelecer um novo relacionamento com a sua criação. Então o Pai começa a trabalhar depois do pecado do homem. E aí Jesus Cristo vem para realizar essa obra do Pai. E aqui Jesus Cristo começa a expulsar demônios. Jesus Cristo começa, tinha uma mulher que andava curvada, e aí Jesus Cristo liberta aquela mulher, e era um espírito maligno, e eles começam a criticar Jesus Cristo por isso. Tinha um homem que tinha uma mão mirrada. Jesus Cristo restaura a mão deste homem, e ainda diz para eles: qual de vocês tem um animal que caindo no buraco no dia de sábado não vai lá socorrer? E essa mulher que teve 18 anos escravizada, amarrada por Satanás, eu não vou libertá-la? Então o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Senhor do sábado, e Ele usa o sábado para realizar a obra da redenção. E nessa obra, nesse dia de sábado, Deus está dando descanso para as pessoas que estão oprimidas, as pessoas que estão escravizadas. Porque o Senhor, como nós falamos, o sábado, Ele tem um propósito na obra da redenção. Ele tem um propósito. E Jesus Cristo escolhe justamente o sábado, o dia do descanso, o dia santo, para trabalhar. Mas aqui nós precisamos observar, queridos irmãos, que Jesus Cristo, Ele é o sacerdote. E no dia de sábado o sacerdote trabalhava e a lei não era violada. No dia de sábado. E é isso que Jesus Cristo diz para eles: que no sábado os sacerdotes trabalham. No sábado eles faziam o sacrifício para a purificação, para perdão dos pecados. Eles serviam a Deus. Então Jesus Cristo é o Senhor do sábado. E aí ele diz que o sábado, irmãos, foi feito para o homem. O homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Sábado foi feito para quê? Para dar renovação para o homem. O sábado foi criado para restaurar o homem, para dar paz ao homem, para purificar o homem, para levar o homem a contemplar a Deus, a adorar a Deus. Por isso que Jesus Cristo disse que o sábado ele foi feito para o homem. É claro que algumas pessoas estão apegadas ao dia literal, no sentido de 24 horas, aquele dia contado da semana, a qual começa a partir das 18 horas ao pôr do sol. Então as pessoas não trabalham, não fazem nada, nenhum tipo de esforço daquele dia. Eles guardam o sábado dessa maneira. Mas nós entendemos aqui o significado do sábado. Nós sabemos para que Deus criou o sábado. Na verdade, Ele nos mostra, Ele nos diz por que criou o sábado. Porque o sábado é justamente o dia de descanso. É o dia em que Deus abençoou o homem através de Jesus Cristo. É o dia em que o homem recebe renovação. É o dia que ele revigora suas forças, suas energias. É o dia que ele, queridos irmãos, entra na presença de Deus para contemplar as suas obras, para adorá-lo na beleza de sua santidade. O sábado também foi dado com o propósito de redenção.
Jesus Cristo realizava a obra do Pai no sábado. E o próprio Cristo aqui, e aquilo que nós não podemos receber nesse dia contado na semana, que é impossível nós recebermos, é impossível nós termos o que Deus nos prometeu nesse dia, porque nós só podemos ter o que Deus nos prometeu, o descanso, em Cristo Jesus. E é por isso que ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nosso Senhor Jesus Cristo purifica as pessoas. Ele também é o templo de Deus. Ele não é só o sábado, ele não é só nosso descanso, mas ele também é o nosso lugar de adorar a Deus. É em Cristo. Quando nós cremos em Jesus Cristo e estamos ligados a Cristo, nós somos, queridos irmãos, purificados. Nós temos paz com Deus, somos purificados de nossos pecados, temos acesso à presença de Deus e podemos adorar, contemplar o Senhor em Cristo Jesus. A obra da sua criação pode ser revelada, manifestada na pessoa de Jesus Cristo. A obra da redenção pode ser contemplada da pessoa de Jesus Cristo, da sua obra, nos seus ensinamentos, nos seus milagres, na sua morte, na sua ressurreição. Jesus, ele é o nosso descanso. E o autor está justamente nos incentivando, nos exortando a nos esforçar, a nos esforçarmos para entrar nesse descanso, igreja. Porque é nele que nós temos descanso para nossas almas. É nele que nós temos paz, descansamos, cessamos toda a nossa atividade, sabe? As atividades religiosas, as atividades ideológicas, filosóficas que nós temos para encontrar vida eterna, para nós encontrarmos paz, para nós encontrarmos com Deus. Tudo isso é cessado quando nós cremos em Jesus Cristo, que é o nosso descanso. Porque é nele que Deus nos dá descanso, é nele que nós temos paz agora. Nossos inimigos são destruídos e nós encontramos paz, e em Cristo nós somos purificados e podemos adorar a Deus, temos acesso a Deus, podemos contemplar a Deus. É em Jesus. Então o escritor é enfático em dizer para nós entrarmos nesse descanso. Ele diz aqui no versículo 7: por isso Deus estabeleceu outra vez um determinado dia chamado hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Porque se Josué lhe tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas próprias obras, como Deus descansou das suas. Porque o homem trabalha. O homem trabalha, o homem projeta, o homem, irmãos, labuta para quê? Para manter a sua vida. Faz isso muitas vezes para se aproximar de Deus, para ter paz, cria tantos métodos, cria tantas coisas para ter paz, para limpar sua consciência, para limpar a sua mente. Mas, queridos irmãos, só em Cristo nós podemos ter paz, só em Cristo nós podemos ter descanso, quando nós nos chegamos a Ele. Só em Cristo nós podemos contemplar a Deus Pai.
Então Jesus Cristo começou a realizar a obra no dia do sábado. Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso sábado. Aí ele diz aqui no versículo 11: portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo o exemplo de desobediência. Esforcemo-nos, irmãos, para nós não sermos levados a julgamentos. Esforcemo-nos. E o que é se esforçar aqui? É crer e obedecer. É crer em Jesus e obedecer, irmãos. Não é muita coisa. É você crer em Jesus e obedecê-lo, confiar, seguir a sua voz, escutar a sua voz. É isso que é se esforçar. E o versículo 12 ele diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Ele nos exorta pela última vez, irmãos, a nos esforçar. Agora, quem não se esforçar para entrar nesse descanso, descobrirá que a palavra de Deus é mais terrível do que a que eles ouviram no passado. Eles vão perceber que a palavra de Deus é mais terrível, porque essa palavra aqui, ele está dizendo, ela manifesta as intenções do coração. No momento que a palavra de Deus está sendo pregada, o evangelho está sendo pregado, as promessas de Deus estão sendo feitas, no momento que Deus está falando, Ele está revelando o segredo, expondo a intenção dos nossos corações. Mas a ideia aqui, queridos irmãos, não é expor para o mundo, não. Aqui é expor para você. É mostrar para você a sua incredulidade, a sua desobediência. Aí ele diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus está aqui, irmãos, manifestando, julgando a intenção do nosso coração, julgando nossos pensamentos, expondo. Está expondo para nós o que nós temos dentro de nós. E quando nós não cremos, quando nós não nos arrependemos, quando nós não obedecemos, a gente descobre que essa palavra ela é mais terrível do que a espada que Israel sofreu. É mais terrível que o julgamento que Israel sofreu no deserto. Porque essa palavra, além de ela nos expor, ela nos deixa indefeso diante de Deus, que sonda os nossos corações, que contempla, que vê tudo. Então, a palavra nos deixa indefesos. Diante de quem? Diante daquele que vai julgar todas as coisas. Mais cedo ou mais tarde, igreja, e possa ser que a gente se arrependa tarde demais. Possa ser que a gente se arrependa tarde demais. Porque Israel se arrependeu, mas o que aconteceu com Israel? Mesmo depois de se arrepender, irmão, aqui mostra aquela ideia que muitos têm, né? Salvação na última hora. Não, irmão, porque o ladrão na cruz foi salvo na última hora. Você só tem o ladrão da cruz de salvação?
Eu tenho a geração de Noé. Eu tenho Esaú, que chorou amargamente, se arrependeu mais nada. Eu tenho uma geração de Sodoma. Eu tenho o próprio Israel aqui. Eu tenho tantos outros textos que mostram que depois que o juízo chega, meu filho e minha filha, não tem mais como escapar dele. Porque Deus esperou Israel 40 anos. Deus foi paciente 40 anos com Israel. Então não tem jeito. Devemos tomar cuidado. Porque o escritor aqui está dizendo, o autor aos Hebreus está nos encorajando a entrarmos nesse descanso. E entrar nesse descanso, irmãos, é ser uma nova criatura, é ser redimido, é ser lavado, é ser um verdadeiro adorador, é ter paz com Deus, é ser liberto. Entrar nesse descanso é justamente ser isso, é justamente ter isto. Você tem a paz, você tem renovação, você tem salvação, tem libertação, comunhão com Deus. Então ele diz que restava um descanso, porque Josué não deu descanso. Jesus é o nosso Josué, igreja. Ele é o nosso libertador e é Ele que nos faz herdar a promessa de Deus. É Ele que faz com que a gente entre no descanso de Deus. É em Cristo Jesus que a gente tem esse descanso. Então se esforce, irmãos, para entrar nesse descanso. Tire, com a graça de Deus e a palavra, essa incredulidade do coração e comece a buscar a graça de Deus para viver uma nova vida em Cristo Jesus, para viver realmente essa realidade que a palavra de Deus nos proporciona aqui nessa vida, em Cristo Jesus. Não é depois que Jesus Cristo retornar a este mundo em sua segunda vinda, ou na ressurreição dos justos, mas é agora, no momento que você crê em Jesus Cristo, você já tem essa realidade. E passa a ser um verdadeiro adorador, e você vem para a igreja para adorar a Deus, a sua vida lá fora é de adoração a Deus. Então precisamos nos esforçar para entrarmos no descanso do Senhor. Amém, igreja? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.